gente ter esse olhar cuidadoso, atencioso, né, com as nossas agências. Dr. Mauro Henrique Moreira Souza, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Vossa Senhoria tem a palavra. E na sequência vamos ouvir a doutora Agnes, também pela ANEEL, e por fim, o representante do TCU. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos e todas. Agradeço o convite e manifesto também parabéns pela iniciativa, né? A iniciativa desta audiência, mas particularmente a iniciativa legislativa. Essa proposição ela vem em boa hora, embora já com um ano de discussão, e parece que tem alguém atrasado porque não conseguiu ler o texto e debater o texto até hoje, né? Para que a gente conseguisse deliberar, que os nobres parlamentares conseguissem deliberar ainda hoje. Mas a solução de consenso foi encontrada, isso é importante. Aqui pela Agência Nacional de Mineração, né, eu vou endossar as palavras dos colegas que me antecederam, né, é uma realidade com a qual a gente já está trabalhando há muito tempo. Até recentemente a Agência Nacional de Mineração era a caçula das, então, 11 agências, e diferentemente de como os pais lidam com os caçulas, que olham de uma forma mais carinhosa, mais atenciosa, nós andamos padecendo bastante, né? O que me levou a, no meu discurso de posse, dizer que a agência vivenciava o que eu chamei de indigência institucional. A gente não mudou tanto nesses 3 anos em que eu estou lá à frente da agência. Temos batalhado, houve alguns avanços, concurso público, mas o orçamento continua a mesma coisa, que é a tônica daqui, né? Cada movimento desse, ele, assim como o Tiago comentou agora, nós temos que traduzir a nossa ação do Estado brasileiro como indutora de investimento, com uma jurisdição confiável. A gente tem que exalar previsibilidade e segurança jurídica para que os investidores venham. A gente está falando de desenvolvimento econômico e social do país. E o investimento não vem se percebe que há uma fragilidade institucional. Então, nós já temos 30 anos, a ANEEL, eu acho que é outubro, completa 30 anos. Eu já estava, passei um tempo lá no Ministério de Minas e Energia, acompanhava as 3 agências vinculadas ao Ministério. Por isso eu tenho esse diagnóstico assim, das 3, e a nossa continua sendo ainda bem precária. Mas o que é interessante é que é uma agência que está entre as 3 que promovem uma arrecadação importante para o país. No ano passado, fechamos com praticamente 8 bilhões de arrecadação, somando os emolumentos, taxas, a gente chega a quase 9 bilhões, tá? O TCU, num trabalho que fez e concluiu há pouco mais de 2 anos, apontou que a cada R$1 de arrecadação da CEFEM, que é o royalty da mineração, pelo menos 1 é sonegado. Isso pelo cálculo do TCU, pela metodologia que foi utilizada. Não sabemos exatamente como é que se dá isso, mas até então nós tínhamos apenas 3 servidores para cuidar da arrecadação e distribuição no país como um todo. Para uma agência que hoje tem a gestão de 255 mil processos minerais. Hoje nós temos, por exemplo, 15.500 planos de aproveitamento econômico. Só para explicar, plano de aproveitamento econômico é uma peça que a empresa, quando conclui toda a sua fase de pesquisa e já está apta para a portaria de lavra, que é a concessão propriamente dita, ela apresenta esse plano em que ela vai, além das reservas que ela já apresentou, ela vai dizer como é que ela vai explorar isso e vai dizer também qual é o investimento que tem. Então, quando a gente represa 15 mil processos para apreciação, análise e deliberação sobre esses planos, nós estamos inibindo o crescimento do país porque não entra o investimento. E inibe também um novo olhar sobre se aquela jurisdição é interessante ou não. Historicamente, tradicionalmente, e do ponto de vista até do direito administrativo, nós nesses 30 anos já devíamos ter tido uma curva de maturidade muito maior para entender esse arranjo institucional e orgânico que o país fez opção por ele na década de 90 e ainda continuamos discutindo. Até inglório, aqui em 2026, a gente está falando de fortalecimento de agências, né? Não era para a gente estar falando mais sobre, usando esse qualificativo, essa expressão de fortalecimento. A gente já deveria ter isso como algo básico, já dado.
E aí, quando a gente olha essa questão de como até a doutrina verifica isso também, a legislação, e em boa hora chegou a Lei Geral das Agências Reguladoras, ela traz exatamente a questão da autonomia. A formulação clássica é de que a agência reguladora tem que estar equidistante do governo, portanto, ela não é um órgão de governo, ela é um órgão de Estado, tem que estar equidistante do setor regulado e equidistante dos usuários dos seus serviços ou do que quer que seja prestado em termos daquela regulação que a agência promove, para evitar a chamada captura, né? E o que nós assistimos? Quando o governo manieta as agências, né, emascula essa sua autonomia que é devida constitucional e legalmente, ele faz uma espécie de captura reversa. Eu acho que é interessante quando o ministro das duas pastas citadas aqui tem a iniciativa de socorrer as agências, também subverte uma lógica normal, porque está retirando, como disse o senador, está retirando do próprio orçamento dele para socorrer. Então, assim, isso não é uma solução, é um paliativo que dá um sinal, mas também volta a desequilibrar a balança, porque as demais agências que não têm, como é a minha, não têm esse mesmo socorro, como é a ANEEL também se sentem desbalanceadas com relação a isso, né? E nós estamos assistindo, além do fato de que, historicamente, pelo menos nos últimos 15 anos, tem havido uma diminuição gradativa do orçamento originário para as agências, como bem frisou o Tiago, nós temos também esses contingenciamentos regulares. O mérito do projeto está dado, é excelente, é oportuno, mas também nós precisamos fazer uma reflexão da formulação originária do orçamento, porque nós discutimos o orçamento, a necessidade orçamentária anualmente, levamos até o Ministério que nos vincula, mas há todo um trabalho ali que já vai podando boa parte daquele orçamento. E quando vem a discussão para o Congresso também acontecem alguns ajustes. Ou seja, não vamos falar apenas, que aí é uma reflexão que eu provoco, não vamos falar apenas, não dá um contingenciamento daquele orçamento aprovado, mas é que o orçamento aprovado já esteja consentâneo com aquilo que é a necessidade que a própria agência apresenta, tá? Então, nós temos visto também uma profusão de ampliação de atribuições das agências sem a correspondência tanto de pessoal quanto de orçamento. Isso é uma realidade de todas, né? Nós tivemos, depois de 15 anos, na ANM, a autorização de concurso, fizemos o concurso no ano passado. Nós propusemos, para dar números, nós tínhamos apenas 30% da força de trabalho até então. Propusemos 1.073 vagas para recompor, e foram autorizadas 220. Desses 220, 216 tomaram posse e outros já saíram, porque tem uma concorrência para outros cargos. Temos hoje 199 desses que tomaram posse. E, ao mesmo tempo, temos 200 que estão em abono de permanência e que podem se aposentar a qualquer momento. Então, a gente vai voltar àquele mesmo desequilíbrio anterior. Então, a gente vai estar sempre, se for mantida essa perspectiva, sempre num horizonte deficitário, né? Para uma agência, além desses números que eu passei, é uma agência que o setor é em torno de 5% do PIB brasileiro, 55% da balança comercial, emprega aí quase 2 milhões de pessoas, direta e indiretamente, então tem um peso significativo na economia brasileira. E essa questão, ela tem que ser vista, e aí a gente interpreta como um contrassenso absurdo quando o governo, principalmente, faz um corte linear sem observar circunstâncias, características, peculiaridades e necessidades de cada agência individualizadamente. Então, toma todos pela mesma régua, sem observar essas nuances que devem ser observadas para garantir minimamente um funcionamento adequado que as agências têm que ter. Obviamente que nenhum de nós, e temos também essa responsabilidade como dirigentes, e o corpo funcional todo, de saber das obrigações que o governo central tem, e nós, por fazermos parte do espectro desse arranjo institucional, com relação à responsabilidade fiscal. Mas ela tem que ser dosada, não a responsabilidade, mas ser dosada
a forma como, o conteúdo como o governo atua em relação às agências, porque é um contrassenso significativo, porque nós podemos incrementar a própria arrecadação, como eu falei aqui, 8 bilhões no ano passado, nós, pela legislação nossa própria, nós temos direito a 7% da arrecadação anual, coisa que não chega, assim como o CETEM, que é importante no momento em que se está falando de minerais críticos e estratégicos, e verticalização, industrialização do país. O CETEM é o Centro de Tecnologia Mineral, vinculado ao MDIC. Ele tem direito também a 1,8% da arrecadação da CEFEM anual, que também não recebe. Tá? Então não adianta que o Estado ou o governo vá aos grandes fóruns discutir, firmar acordos de cooperação, firmar memorandos de entendimento, dizer que nós somos amigáveis, e de fato somos, só somos uma jurisdição que, além de confiável, tem uma política estável. Nós temos, na nossa Constituição, a questão da livre iniciativa, nós somos uma economia de mercado, temos que trazer investidores para cá, mas não adianta nós fazermos todo esse movimento, somente nessa quadra em que se discute minerais críticos e estratégicos e o Brasil supostamente é a bola da vez, mas que se notabiliza, como já disseram alguns, que não perde a oportunidade de perder oportunidades. O Brasil se notabiliza por esse veso de não ter um comportamento amigável realmente ao investimento perene e de crescimento econômico que precisa efetivamente. Então, nós estamos sendo regularmente procurados, né, por blocos, por países individualmente, para entender como é que é a nossa mecânica no setor de mineração, e não adianta que a gente faça todo esse esforço de convencimento, de atração de investimento, se nós não damos a condição ideal para que a Agência Nacional de Mineração possa se desincumbir adequadamente do seu mistério institucional e garantir que esses investimentos realmente tenham uma acolhida e tragam o fruto que é o desenvolvimento econômico e social do país. É isso, senador. Obrigado. Muito obrigado, doutor Mauro Henrique, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração. E eu ia até fazer um questionamento sobre a questão dos minerais críticos, minerais raros, né, que hoje está no centro, né, da discussão nacional, mas Vossa Senhoria já até antecipou que essa também é uma atribuição da agência que não tem uma estrutura adequada, né, para cumprir a missão com relação àquilo que já é sua competência, e hoje aquilo que se revela como uma oportunidade para o Brasil, na verdade você tem uma estrutura que não consegue dar vazão, resposta, né? A política pública a cargo, as diretrizes e a política pública a cargo do Ministério de Minas e Energia, mas a regulação a cargo, né, da Agência Nacional, né, de Mineração. Então, só acentua ainda mais as nossas preocupações com relação à necessidade de reaparelhar, de recompor do ponto de vista de orçamento e de entregas.